Hora de falar sobre o Corinthians com duas informações importantes. A primeira delas, o Memphis Depay lançou um videoclipe na noite desta sexta-feira que causou incêndio no Parque São Jorge. Literalmente, enorme barulho por conta das críticas feitas ao holandês, ou pelo holandês, a dirigentes do Corinthians. Ele não cita ninguém nominalmente, mas chega a falar até de um cargo. E o que mais impressiona nesse videoclipe lançado é que no fim da música aparece o Parque São Jorge em chamas, enquanto Memphis assiste a tudo dentro de um carro. Separei alguns trechos da letra para que você tire suas próprias conclusões. Abre aspas para a música do Memphis Depay. Você sabe, eu vejo que eles estão ferrando, tentando sujar meu nome, mas quando você entende o jogo, você nunca entra em pânico. Conheço um vice-presidente que agora é meu inimigo. Além disso, vejo como eles estão me olhando. Juro que nem tô cozinhando, mas estão me chamando de chefe agora. Ele Porto, a 2 minutos do Rosewood. É o estilo de vida da cidade grande. Não dá para ficar preso no trânsito. Sempre fui um alvo. Essa merda não é novidade, né? Eles se perguntam, será que ele vai renovar? E o Memphis completa, a conexão com os torcedores é natural. Dar uma caneta no clássico, você sabe que nós fazemos estrago. Queria que você opinasse sobre o tema. Alguém que depois de longa novela consegue a renovação do seu contrato com direito a 2 milhões de reais mensais. Tem o direito de fazer uma música criticando dirigentes, falando sobre inveja e colocando a imagem do Parque São Jorge em chamas. Estou curioso para saber a sua opinião sobre o tema. Isso acontece logo depois da participação direta dele na classificação do Corinthians para as quartas de final da Libertadores. O Memphis joga 23, 24 minutos e dá o passe para o gol do Breno Bidon na vitória por 1-0 contra o Rosário Central, jogo que aconteceu na última quinta-feira. Só para completar o noticiário alvinegro, eu registrar que o Corinthians acertou a extensão do contrato da Easy Seguros até dezembro. O novo acordo vai garantir cerca de 3 milhões de reais, além da participação em receitas ligadas a um produto com o Memphis Depay. A Easy também se comprometeu a pagar pelos 3 jogos em que seu nome esteve estampado no uniforme corintiano, mesmo sem a renovação do contrato ainda acertada. Só para completar, contar que o Timão vai disputar pela 6ª vez a fase de quartas de final da Libertadores da América, nos outros 5 duelos sempre contra brasileiros. Em 2 deles, o Corinthians passou, 2000 e 2012, e nos outros 3 acabou eliminado. Você gostou do confronto contra o Estudiantes? Dá para dizer que o Timão é favorito? Burocraticamente, sim, tá? A informação, inclusive, que eu recebi agora há poucos minutos antes de entrar na live, o visto de trabalho dele foi renovado. Então, burocraticamente, ele fica à disposição. E creio que sim, possa ter alguns minutos, porque, primeiro, não vai ter Libertadores no meio de semana, e hoje o grande problema do Memphis é questão de ritmo de jogo, muito mais que a questão física. A parte física do Memphis está muito boa. Embora ele tenha se desgastado muito nos minutos que jogou 26 minutos, já contando os acréscimos, contra o Rosário Central, ele terminou com linha de fora. Eu até fiquei observando bastante o Memphis quando termina a partida, quando ele se ajoelha, agradece, depois ele abraça diversos companheiros, e quando, dado momento, ele se perde ali na multidão, e quando ele está a caminho da torcida organizada, ali no setor norte da Neoquímica Arena, para fazer o poropopó, ele leva as mãos ao joelho, ele se abaixa e leva as mãos ao joelho por um claro sinal de exaustão. E o próprio Fernando Diniz confirmou isso na entrevista coletiva depois. Na véspera do jogo contra o Rosário, eu conversei com uma pessoa, com uma fonte do Corinthians, para saber como tinha sido o treino dele na quarta-feira. Ele fez apenas um treinamento com o restante do grupo. Na terça-feira ele fez um trabalho individualizado, só voltas no campo, finalizações com os goleiros, porque ele não tinha ainda assinado o contrato. Então o único treinamento dele foi na quarta-feira. E o que eu escutei foi, tecnicamente bem, fisicamente bem, mas claro que outra coisa é o campo e bola, inclusive isso ele externou para algumas pessoas no Corinthians, já tinha externado para algumas pessoas antes de voltar ao Corinthians, que ele se sentia bem fisicamente. A grande questão é que com a bola, com os companheiros, é outra coisa, é outro tipo de corrida. Pra você ter uma noção, o Memphis, ele correu, a informação que eu tenho, no treinamento de quarta-feira, 13 quilômetros em termos de sprint. Isso é muito pouco numa atividade de mobilidade. Tanto que, claramente, quando ele entrou em campo contra o Rosário, ele estava jogando como o último homem, correndo bem menos. Então, o Memphis hoje precisa de ritmo de jogo. Ritmo de jogo você conquista jogando. Não seria para mim inteligente não ter o Memphis Depay no fim de semana contra o Curitiba, ainda que não jogando os 90 minutos.
ainda que jogando 45, ainda jogando menos. A informação que eu tinha antes do jogo do Rosário é que ele podia jogar no máximo 30, embora o próprio jogador entendesse que podia jogar 45, nos índices físicos, apontavam que ele podia jogar ali 30 minutos. Ele jogou 26. Para o próximo jogo contra o Curitiba, ele treinando hoje, fez o regenerativo, treina nesse sábado e vai para o Curitiba. Não sei exatamente se ele conseguiria jogar um pouco mais, talvez 35, talvez 45, mas de fato, o fato é que hoje o problema do Memphis não é físico, o problema do Memphis é ritmo, e ritmo se conquista jogando. Então seria um pouco inteligente a comissão técnica poupar o Fernando Diniz, poupar o Memphis Depay no momento que ele precisa, pelo contrário, precisa de jogo, precisa de campo e bola. Faraldinho, meu querido, você colocaria Memphis Depay já como titular na partida contra o Coritiba ou repetiria a estratégia do jogo contra o Rosário, né? Iniciaria ali com Pedro Raul, Guinegão, enfim, e deixaria o Memphis para atuar alguns minutos, 30 minutos ou até 45 minutos no segundo tempo. O que você faria se você fosse Fernando Diniz, Faraldo? Ah, Samir, Deus me livre de começar com o Pedro Raul, com o Guinegão. Eu começaria com o Memphis, sim. E assim, até já pensando numa sequência de jogos, eu concordo muito quando o Lázaro fala sobre o ritmo de jogo, e é bem por isso que o Memphis não conseguiu jogar, porque em forma ele tava. Dava pra perceber, né? O Memphis não tá gordo. Só que o em forma não basta, né? Não adianta você passar o tempo todo como ele tava nas últimas semanas treinando a parte física. Você precisa jogar bola, você precisa de entrosamento com o seu time, precisa de campo e bola. Então até por isso que a volta é naturalmente gradual. Mas o jogo anterior ao primeiro confronto contra o Estudiantes é contra a Chapecoense em Itaquera, né, esse jogo. Eu ia falar que é contra a Chapecoense, aí é campo sintético, mas o jogo é em Itaquera. Cara, você tem uma sequência legal de jogos contra Curitiba, contra Santos e contra a Chapecoense até chegar no confronto contra o Estudiantes, no jogo de ida. E tem a vantagem do calendário que eu citei no começo da live, um pouco antes até do Lázaro entrar com a gente, sobre o Corinthians. Hoje tem que ver como uma vantagem, né? O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil e tem as semanas livres, as próximas 2 semanas livres, meios de semana. Cara, não tem muita desculpa para não colocá-lo. Eu até entendo se o Diniz, né? Você perguntou se eu fosse o Diniz. Pô, se eu, no lugar do Diniz, ou o próprio Diniz, recebe ali uma informação do departamento médico do Corinthians, do pessoal da fisioterapia e tal, enfim, do departamento de análise lá dentro, de que o Memphis corre o risco de se lesionar se ele jogar mais de 45 minutos contra o Coritiba. Porra, aí eu não vou colocar o Memphis em campo. Agora, se não for essa informação, se a informação for, o Memphis aguenta de 45 a 60 minutos. Titular. Titular, não pensaria 2 vezes. O Corinthians vem de um tropeço em casa no Campeonato Brasileiro, não é porque passou na Libertadores que tem que esquecer o brasileiro, até porque a chance de ganhar a Libertadores não é gigante. Tem a chance, o Corinthians não é favorito. Então tem que trabalhar com as coisas mais palpáveis. Copa do Brasil esse ano, daria vaga para a Libertadores até para o vice-campeão. O Corinthians vai ter que buscar essa vaga na Libertadores do ano que vem, que é muito importante para as finanças do clube e para as pretensões do terceiro elenco mais caro do Brasil. Vai ter que buscar, ou pelo menos garantir isso via Brasileirão. Se ganhar a Libertadores e conseguir a vaga já para a próxima edição pelo título, porra, melhor ainda. Mas como esse não pode ser um cenário que você garante, então é pelo brasileiro que você tem que garantir. O Corinthians perdeu um confronto direto contra o Cruzeiro. É importante ter um jogador como o Memphis em campo já contra o Coritiba como titular, se possível, né, sem se lesionar. E aí você vai ter 2 semanas livres para recuperar os jogadores fisicamente, para aí sim não ter desculpa nenhuma para usá-lo como titular. Tanto contra o Santos, quando aliás ele faz o único gol dele, né, no ano pelo Corinthians, e o jogo seguinte contra a Chapecoense em casa. Acho que em termos de calendário, o Corinthians geralmente tem azar com um monte de coisa, né? Em termos de calendário, o melhor adversário possível, na melhor circunstância possível, para o Corinthians receber antes da viagem à Argentina a La Plata. O Corinthians recebe o lanterna do campeonato em Itaquera, lembrando que empatou, né, lá em Chapecó no primeiro turno, mas agora numa circunstância completamente diferente, em Itaquera, tem que fazer desse jogo contra a Chapecoense quase como um jogo treino, pensando no Estudiantes. E aí é papo do Memphis já tá 100% fisicamente, aguentar ficar os 90 minutos em campo. Não só o Memphis, né? O Yuri também, nesse cenário que o Lázaro antecipou de que deve voltar já contra o Santos. O André, eu acho que seria interessante já ganhar uma minutagem nesse jogo contra a Chapecoense para conseguir ter condições de titularidade contra o Estudiantes. Eu acho que é interessante a agenda de jogos do Corinthians, tanto pensando no Estudiantes, mas principalmente pensando em recuperação no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não pode abandonar o brasileiro só porque passou para as quartas de final da Libertadores, não. Olha só, vou chamar um break rapidinho, né, para quem nos acompanha na TV. 2 minutinhos, a gente já volta com muita informação do Corinthians, inclusive informações de bastidores exclusivas para você, torcedor corintiano. E a gente continua aqui no YouTube e voltamos rapidinho na TV. Olha aí, Faraldo, eu não sou o pessoal do metrô da lado que dançava break, né, no metrô São Bento na década de 80, mas eu chamo break também, velho. Queria te ver dançando break aí, pô.
Tá vendo? Chamar no break, velho. Eu, Taíde J1. Ó, o Lázaro não, Faraldo lembrou bem essa questão do Campeonato Brasileiro. Espero que o Corinthians realmente leve o Campeonato Brasileiro a sério, até porque o caminho, né, para chegar ao título da Copa Libertadores da América é um caminho que não é fácil, né? O Corinthians tem Estudiantes, provavelmente, se passar do Estudiantes, um Flamengo numa semifinal e até um Palmeiras, né, um clássico numa final. Então não dá para garantir, né, que você vai ser campeão, né, da Libertadores da América. E o Corinthians precisa, é claro, né, disputar todos os anos, né, a Libertadores, claro, para cada vez mais ter chances de títulos. E não pode abandonar o Campeonato Brasileiro por nada. Perdeu para o Cruzeiro, bem lembrado, Faraldo, um confronto direto, né, contra o Cruzeiro, e perdeu em casa. Então tem que ficar atento realmente no Campeonato Brasileiro, né, para se classificar e disputar a Libertadores do ano que vem. Claro, se for campeão da Libertadores, é muito melhor. Falando do time agora, o Lázaro e Faraldo, o Lázaro trouxe as informações aí de quando o André deve voltar, o Yuri. Quem que sai, o Faraldo, para a entrada de Memphis, Yuri e talvez o André, né? Vamos trabalhar que o André também seja titular, porque ele deixa o time, né, como titular. Depois o Alan assume a posição e a gente teve o Carrillo substituindo o Alan, que estava suspenso. O Pedro Raul é certeza, né? Esse a gente já tira do time. Agora, precisa, né, mais um jogador sair da equipe titular para que o Yuri também entre, enfim, ou até dois no caso do André. Dá pra gente imaginar a linha de 4, né? Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, pronto, tá tudo certo. O Corinthians joga com duas linhas de 4, é um 4-4-2 sem bola, que às vezes é um 4-4-1-1. Então é Caio César na direita, André e Ranieri era o time, e o Bidon. Esse era o time titular antes das lesões, né? O Garro e o Yuri. Quem que dá pra gente tirar aqui? Ó? O Caio César é um sério candidato. O André é titular e o Ranieri também titular. O Bidon. Depois você tem Garro e Yuri. Na frente você vai ter Memphis e Yuri como titulares hoje. Onde a gente coloca o Garro, enfim. Quem que sai desse time aí, Faraldo, na sua opinião? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.